Estamos já ao vivo com imagens desde as 6 horas, toda a nossa equipe mobilizada, trazendo as repercussões, as informações. Bom dia, professor Marco Antônio Villa. O que diz a sua bola de cristal? Olha, é terrível, né? Eu acho que bom dia a você, os ouvintes da Jovem Pan, a todos. A situação é de uma gravidade nunca vista. É a maior crise da história do Brasil, ponto. Não há nenhum paralelo como, por exemplo, durante o suicídio de Vargas em 1954, ou no ano seguinte, quando no mês de novembro o Brasil teve 3 presidentes, né, numa grave crise política. Isso resolveu com uma intervenção cinza militar, vamos chamar assim, com o Marechal Lott em 1955, em novembro. Também não tem nada a ver com 1961, com a renúncia do Jânio Quadros, ou com os acontecimentos de 64. A situação, ela é N vezes mais grave e tal. De um lado, pelo envolvimento, tudo indica até o momento, e hoje vai ser um dia de grandes revelações, com imagens, áudios, documentos. Vamos aguardar, vai ser um dia muito longo, não vai ser um dia de 24 horas não, porque a história muitas vezes se movimenta em dias de 48, 72 horas, e hoje será um dia assim, com toda certeza. Se envolveu diretamente o presidente da República, como pelas informações que temos até o momento, ou seja, que ele seria partícipe. É bom lembrar que tem os GPS colocados nas malas e mochilas, notas numeradas, né? Principalmente o presidente. Envolver Aécio Neves é uma questão fundamental, mas a questão central aí é o presidente da República, tendo em vista que o país vive uma situação econômica, nós sabemos, extremamente difícil, né? Mas no Palácio do Jaburu, em março, portanto, no exercício da função, o artigo 86, inciso 4º, não se aplica da Constituição. O presidente tramando contra a República, num prédio público, durante o mandato, e tendo a prova de um seu amigo, partícipe, a secla, a forma como vocês queiram dizer, ter recebido lá os R$500 mil e tem a filmagem, tudo com tudo aquilo, aí realmente a casa caiu para falar uma linguagem mais popular. Não é esperar o TSE dia 6 de junho, o TSE inclusive está enrolando essa questão, e aí o Jornal da Manhã testemunha, desde o ano passado. Nós aqui diversas vezes entrevistamos ministros, os que presidiram o TSE, e o julgamento está sendo empurrado, era para ser em abril do ano passado, depois era para ser em maio, e por razões políticas, porque toda ação jurídica ela é absolutamente política. A questão que se coloca, portanto, agora nessa crise que o país vive é, caso se confirme o envolvimento do presidente, é renúncia, é imediato. Renúncia, o que dispõe a Constituição. Assume o presidente da Câmara, tem um prazo constitucional para convocar a eleição de acordo com a Constituição, eleição, portanto, congressual, com a participação dos 513 deputados federais e 81 senadores. Quem pode ser candidato, provavelmente se aplica por analogia para quem pode ser candidato a presidente da República em eleição direta, mais que 35 anos, no pleno gozo dos seus direitos, etc. E aí um mandato tampão até 31 de dezembro do ano que vem. E deixar a Lava Jato continuar todo apoio popular à Lava Jato. Em outras palavras, aquilo que nós dissemos, não é fazer profecia do passado, as gravações estão aí para isso, a memória recente, né? Que os que queriam interromper a Lava Jato é os que queriam manter essa estrutura de corrupção. E tomaram um cala-boca histórico. O que aconteceu na noite de ontem foi histórico, literalmente histórico. Ou seja, quando chamavam os procuradores lá de Curitiba de juvenis, nós demos essa notícia aqui, né, Tiago? Cerca de 2 semanas. 2 semanas. Eram juvenis. O juiz Sérgio Moro não sabia de nada. E o que nós vimos na prática? Que graças à ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né, nós estamos devassando algo que era inimaginável. Eu, sinceramente, para mim, confesso, pode ser ingenuidade, mas eu não imaginava, até o que nós sabemos agora, o tamanho disso. Confesso que para mim, nesse sentido, foi mais uma triste surpresa tal. Ou seja, os que queriam calar a Lava Jato, e isso é essencial, é o fulcro da questão, queriam manter essa estrutura de corrupção. Era um grande acordão que estava sendo feito em Brasília, que hoje acabou, né? Não é possível falar mais em grande acordão, que envolvia os 3 poderes, as suas cúpulas do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF, não todos, porque o ministro Fachin, vale lembrar, está agindo com uma correção que deve ser elogiada por todos. Eu que tive muitas dúvidas quando da sua designação, hoje deixo claro a minha admiração pela ação dele. Presumo que ele deve publicizar todos os documentos, áudios e vídeos, e hoje nós saberemos ainda mais a que ponto chegou a destruição dos valores éticos e morais da República. Não para a Lava Jato, não vim com argumento que vai prejudicar a economia. O que prejudica a economia é a corrupção, não a apuração da corrupção.